Pronto. Gente, Pronto, mas, deixa eu o fone aqui para mas ele facilitar está o muito, ele está muito maravilhoso com essa camisa linda. Já estamos ao vivo, tá? Coisa boa, tá ótimo. O negócio é assim, entrou, já tá. Já está funcionando, né? É. E está bem assim, né? Se você puder baixar um pouquinho, isso, baixou demais. Aí, tá ótimo. Tá na posição confortável aí? Tá ótimo, tranquilo. Tá Maravilha. bom, tá bom assim, né? Ótimo. Boa noite, pessoal. A gente tem aí só um minutinho de live. A gente vai dar mais um tempinho até o pessoal ir chegando. Maria de Vai- Neuma. Neuma, E minha várias querida. pessoas chegam. Amandinha. Já tem uma turma boa aí online. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Então, a gente vai falar aí um pouquinho de ecumenismo, de religião, como trabalhar esse processo, né? E a necessidade, a importância de trabalhar nessa unidade. Não é isso, Marcelo? É isso, Darlan, uma alegria. E ligar isso com a espiritualidade que a gente vive, né? Libertadora. Extremamente necessário, sobretudo nesses tempos. É, quer dizer, qual é a relação entre ecumenismo, quer dizer, esse movimento pela unidade, e toda essa luta de libertação do povo, de solidariedade, qual é o link, né? Pois. E aí o pessoal está chegando, Marcelo? O pessoal está chegando devagarzinho? Tá ótimo, Vamos fazendo essa ponte, né? isso mesmo. Mais uma vez aí acolhendo o pessoal que está chegando. Estou colocando um fone aqui para facilitar o áudio, para a gente não ter ruídos. Tá ok? Ok. Vamos iniciar nosso bate-papo? Com Então, alegria. boa noite mais uma vez, uma alegria imensa estar aqui nesse bate-papo sobre Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Marcelo, a gente poderia começar falando, refletindo um pouquinho sobre o que é, né, essa Semana de Oração, como surgiu, de onde procede essa semana. A palavra é sua, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Darlan. Uma alegria muito grande da gente estar juntos nesse diálogo intergeração, né? Entre gerações, e que você faz tão bem. A Semana de Nós, Oração pela Unidade dos Cristãos, a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos nasceu já há mais de 100 anos e teve duas origens. Tem uma origem evangélica, na igreja episcopal, era um reverendo episcopal que propôs orar pela unidade, dizendo como as igrejas estão divididas e a unidade é um dom divino, não é só um trabalho humano, não é só a gente que faz, é Deus que dá, é dom do Espírito Santo. Então vamos aproveitar a festa de Pentecostes, que é a festa do Divino Espírito Santo, que desce, que se manifesta, e vamos pedir pela unidade dos cristãos. Então criou uma semana de oração pela unidade dos cristãos. E na Igreja Católica, numa época que a Igreja Católica era muito avessa ao ecumenismo, muito dizia só eu sou a Igreja verdadeira, então se os outros quiserem, venham para nós não vamos nos unir assim de caminhar na direção dos outros. Entretanto, o Papa Leão XIII, em 1898, portanto 2 anos antes de começar o século XX, ele propôs que a novena que os católicos fazem, que se chama Novena do Espírito Santo, que desde a festa da Ascensão até Pentecostes é todo dia de oração, pedindo o Espírito Santo, fosse na intenção da unidade dos cristãos. E a partir daí essa coisa pegou. Nos últimos anos, o pessoal do Hemisfério Norte faz em janeiro, que é melhor para eles, porque agora é época de férias, muito calor, e o pessoal está disperso.
e o pessoal do Hemisfério Sul faz na época de Pentecostes. Então, no Brasil, é coordenado pelo CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, e pela CNBB. Então, são 8 igrejas que participam dessa oração. E outras igrejas que oficialmente não participam, mas muitos pastores, pastoras, ministros, pessoal do povo, participa e entra junto. Então, está bem assim, bem geral. Então, é muito na perspectiva de um diálogo entre essas igrejas, né? Junta todas as igrejas cristãs e faz essa semana de oração, de unidade, como o próprio título diz, como provocação. É porque o evangelho que se lê nesses dias, na Igreja Católica e também em outras igrejas, é a oração de Jesus pela unidade. Ele disse: Pai, faça com que todos que creem em mim sejam um, assim como eu e tu somos um. E isso para que o mundo creia que tu me enviaste. Para o mundo poder crer, é necessário que os cristãos sejam unidos. E aí o Concílio Vaticano II ele dizia assim: se a gente pergunta por que a unidade, por que fazer esse esforço enorme para juntar igrejas? Aí ele respondia: porque é a vontade de Deus, porque a divisão é contrária ao projeto de Deus para o mundo, e como é que os cristãos podem pedir que a humanidade seja uma humanidade de irmãos e irmãs se nem eles se entendem entre eles? Se as próprias igrejas são divididas, qual é a moral que a gente tem para pedir às pessoas que vivam paz, que vivam unidade, amar uns aos outros, amar o próximo como a si mesmo, e os crentes se degladiando entre eles? Quer dizer, não dá. Para a gente poder pedir ao mundo, pedir aos outros, pregar amor, pregar caridade, a gente primeiro tem que viver entre nós. Fantástico. Então, a gente percebe que nesse processo aí é um fomento, né, ao trabalhar a questão do ecumenismo. Né? Ecumenismo é uma palavra grega, né? Ecumênico, oikumene, que é a palavra que tem a mesma etimologia, por exemplo, da palavra ecologia, da palavra economia, todos têm oikos, eco, né? E significa o quê? Fazer do mundo uma casa comum de todos. Então, a ecologia é o cuidado com a casa comum, o ecumenismo é o trabalho pela unidade para fazer com que a humanidade viva como uma família só nesta casa comum. Maravilha. O pessoal está perguntando, Marcelo, sobre qual o tema dessa live, né? O pessoal que chegou aí depois. E aí, pessoal, a gente está fazendo um bate-papo aqui sobre a semana de oração da unidade dos cristãos. Então, a gente está fazendo de uma maneira aqui mais ampla em todo esse movimento pela unidade dos cristãos e das religiões também, né? o objetivo maior entrou. É isso, né? Isso. Estou vendo que o nosso amigo Cláudio Vereza, lá de Vitória do Espírito Santo, está aí com a Cláudio, gente, né? grande abraço, Cláudio. Um abraço, Cláudio. Vamos lá. E aí, Marcelo, quando você traz essa questão do ecumenismo, o que é bom a gente tratar nesse contexto é qual a importância de se trabalhar o ecumenismo no tempo de hoje. Só para a gente dar uma animada nesse aspecto aí. É isso mesmo, muito bom. Tem um teólogo suíço, agora já bem de idade, Hans Küng, que foi muito importante na segunda metade do século XX. Ele tem um livro, Por uma Ética Mundial, onde ele diz que o mundo não vai ter paz se as religiões não dialogarem, não se colocarem em comum para trabalhar por isso. E as religiões nunca farão isso se os cristãos não derem o chute inicial, se as igrejas cristãs não começarem a trabalhar pela unidade entre elas. Então, portanto, uma coisa depende da outra. Por que que eu, desde jovem, entrei nesse caminho? Porque, bom, eu entrei porque sinto uma vocação, um chamado de Deus para isso, que às vezes eu entrei sem nem compreender direito de que se tratava. Mas hoje, vendo assim em perspectiva, eu percebo que é porque
eu não posso ser uma pessoa que trabalha pela libertação do povo, pela justiça social, para um mundo novo, diferente desse que está aí, se eu não começo pela minha casa, por mim próprio. Se eu vivo uma fé católica sectária, se para mim a igreja minha basta e acabou, eu não me interesso por mais nada, então eu não estou vivendo uma igreja, eu estou vivendo uma seita. Hoje em dia eu vejo muito dessas lives, muito desses cultos que a gente vê pela internet, é da seita católica, não é da igreja católica. Da igreja. A igreja católica, católico significa universal, significa algo que se abre ao mundo inteiro, que não é para dentro de si. Não tem sentido a novena disso, novena daquilo outro, pedir para Deus para quê? Quer dizer, fazer de Deus um tapa-buraco das necessidades da gente, das angústias da gente, e fechado para tudo mais. Quer dizer, Deus acima de todos e todo mundo que Se se vire. vire. Não é? Então, gente, para não dizer outra palavra, né? Sim. Então, portanto, o ecumenismo é fundamental como um movimento de unidade e no serviço da humanidade para a transformação do mundo. Muito bem. Marcelo, deixa eu procurar aqui uma pergunta que o Helder fez, que eu achei pertinente. Nesse recorte, não seria mais interessante rezar pela união dos povos? Você falou um pouco aí, né? Mas acho que a gente pode fomentar a partir dessa pergunta de Helder, que é muito pertinente. Eu acho, Helder, um abraço para você, em Goiânia, e a todo o pessoal aí Não, da PJNP. O Helder, Hein? aqui de Salvador. O Helder. Aí eu confundi isso. É, Tá bom, um abraço, Helder. Orar pelos povos, pela unidade dos povos é fundamental. Mas é como se fosse, a gente poderia dizer, que é como se fosse a raiz da planta, o tronco, né? Os galhos e as flores. Quer dizer, o tronco e a raiz é de onde é que vem essa unidade? Essa unidade vem da espiritualidade. Se a espiritualidade cristã não realiza a unidade na gente, como é que eu vou pedir, rezar pela unidade das folhas, dos galhos, dos frutos? Quer dizer, o Mahatma Gandhi, que lá na Índia não tinha nada a ver com cristão, ele estava na Índia trabalhando pela libertação da Índia e ele é da religião hinduísta. Mas ele dizia, comece por você mesmo aquilo que você deseja para o mundo. Então, se eu desejo para o mundo a unidade dos povos, vamos começar por nós, pela casa da gente. E é por isso que, agora, uma coisa não exclui outra. Então, a unidade que a gente está pedindo a Jesus, que Jesus rezou pela unidade. Quer dizer, quando eu rezo pela unidade, quando eu entro na semana de oração pela unidade dos cristãos, eu estou fazendo o que Jesus fez na véspera de morrer. Ele pediu ao Pai pela unidade dos discípulos. Então a gente está continuando essa oração de Jesus. Agora é claro que, como diz o Helder, visando a unidade de toda a humanidade. de todos os povos. Eu e Muito você, bom. o Darlan, o Cláudio também, participamos de uma rede que se chama Ágora dos Habitantes da Terra, que é justamente a unidade da humanidade. E a gente está trabalhando por isso. Né? Vivendo essa utopia, né? Vivendo essa utopia, começando, né, ensaiando. Fazendo bem. Então, Marcelo, nesse contexto, né, da semana de oração pela unidade dos cristãos, a gente fala do ecumenismo, que é a união de todos os povos cristãos, né? A gente traz o diálogo interreligioso, que é algo que abraça todas as religiões, independente de ser cristã ou não. E aí, lá em 92, surgiu um termo relativamente novo, mas que só agora, há pouco tempo, vem sendo trabalhado com mais ênfase, que é o macroecumenismo. Como a gente pode trabalhar esse tema, né, em visão dos outros dois? Pois é, o Vaticano, a Igreja Católica, sempre fez essa distinção do ecumenismo, movimento pela unidade das igrejas cristãs. E o diálogo interreligioso
um trabalho de fazer dialogar as religiões da Terra. Então, quando eu pergunto a alguém qual é a sua religião, e a pessoa me diz católico, batista, pentecostal, eu digo não, a sua religião é cristã, da igreja católica, da igreja pentecostal, da igreja tal. Né? Assim como, se você respondesse que é islâmico, que é muçulmano, você diria, eu sou muçulmano do movimento xiita, ou do grupo sunita, né? Que são como se fossem igrejas do islamismo. Se eu sou judeu, eu posso ser judeu ortodoxo, judeu liberal. Então, há movimentos dentro de cada religião. O cristianismo tem igrejas, mas a religião é cristã. Então, o ecumenismo é o trabalho pela unidade no cristianismo. E aí se fala de unidade mesmo, não no sentido de uniformidade, não de que as igrejas virem uma só, ninguém quer. É bom que sejam diversas, agora unidas em comunhão, igrejas irmãs. Então tem uma coisa chamada Conselho Mundial de Igrejas, que hoje reúne 348 igrejas evangélicas e ortodoxas. E a Igreja Católica participa não como membro, mas como membro de várias comissões e está lá dentro dialogando também. O movimento do diálogo interreligioso, o nome já diz, não é unidade de ser... Não, é diálogo entre as religiões diferentes. E esse diálogo visa o quê? Visa o bem do mundo, visa a paz, visa a justiça. Então, há uma comissões no Vaticano, há um trabalho em todas as igrejas cristãs que se abrem ao diálogo interreligioso. Alguns se abrem, outras não. As que se abrem, estou falando das que se abrem. Agora, aqui na América Latina, o Dom Pedro Casaldáliga, nosso grande profeta, patriarca, irmão mais velho, em 1992 ele criou essa expressão, macroecumenismo. E aí foi muito contestado, porque diziam assim, por que chamar de macro? Ecumenismo não é. E não existe microecumenismo, então não adianta chamar macro. Mas ele disse, não, gente, macro no sentido de que um ecumenismo que é mais amplo, que é maior. É um ecumenismo não de igrejas, mas um ecumenismo de todo mundo que está no caminho do reino de Deus. Então pega crente, não crente, gente que é ateu, gente que não quer saber de igreja, às vezes até se diz que é cristão genérico, né? Eu sou cristão, mas não sigo igreja nenhuma. Não é verdade? Mas... É a mesma história do católico não praticante. Pois é. Então todo mundo entra nessa linha do macroecumenismo. Né? O macroecumenismo é o ecumenismo do reino de Deus. Quer dizer, é o projeto do reino que junta a gente. E tanto o projeto do reino, quer dizer, tanto pela justiça, pela paz, pelo cuidado com a natureza, pela libertação dos povos, nós estamos juntos no caminho ecumênico. Agora, uma coisa não exclui outra, entendeu? O macroecumenismo supõe um trabalho do ecumenismo cristão também. Então, a raiz de tudo é a gente começar pela casa, né? Por exemplo, a unidade na própria Igreja Católica. Quer dizer, é muito pesado, é muito difícil essas tensões entre um grupo que se considera o único certo, o outro que bate, né? A gente hoje está com o Papa Francisco na Igreja Católica, mesmo do clero, mesmo entre os bispos, a gente sabe que como ele está sofrendo oposição. A oposição é normal, é natural, a gente não deve dizer, não, todo mundo teria que estar a favor dele, não. Quem quiser se objetar, ser objetor, está ótimo, não tem problema. É o direito que as pessoas têm, né? É o direito que a pessoa tem. Agora, dentro de um diálogo, dentro de uma busca de um bem comum, e não simplesmente batendo e se opondo, né? Eu acredito, Marcelo, que é uma comparação um pouco esdrúxula, mas eu poderia dizer que é no mesmo processo da escolha partidária. Né? Quando a gente defende um partido ou a ideia daquele partido, a gente consegue compreender e defende a ideia que eles colocam em pauta. Então, na igreja, na situação, por exemplo, do Papa Francisco, é a mesma coisa. Tem gente que condena o Papa. Infelizmente, que
eu acho que é um dos papas que traz uma ideia mais libertária, né? É uma espiritualidade extremamente libertadora. Eu consigo enxergar e viver isso com o Papa Francisco. Mas, Pois infelizmente, é. muitas pessoas não conseguem enxergar dessa forma. É, A no gente poderia mínimo, uma, lamentável. a gente poderia uma vez fazer uma live, né, sobre o Papa Francisco e o caminho que ele está propondo para a gente, né? Eu acho Mas, fantástico. mas aí o que eu quero mostrar é que esse trabalho pela unidade ele tem esses diversos níveis. O nível intraeclesial, que é dentro da própria igreja, católica, batista, a igreja anglicana, a igreja episcopal anglicana, tem muita divisão interna. Então, a unidade intraeclesial. A unidade intereclesial, quer dizer, não é intra, não é dentro, é entre igrejas. Né? E a unidade transeclesial, quer dizer, que vai além das igrejas, né? Nessa linha Assim, do diálogo interreligioso e do macroecumenismo. Então, são níveis, por exemplo, o diálogo intercultural. Quer dizer, você é um católico europeu ou brasileiro formado na Europa, ou de acordo com o cristianismo europeu, é seu direito. Agora, o índio tem direito a ser cristão como índio. Se ele quiser seguir a religião indígena, se ele quiser viver o xamanismo da forma antiga, ótimo, bendito seja Deus, eu vou dar todo o apoio. Mas se ele for um índio católico, que está dentro da Igreja Católica, por exemplo, nosso irmão Gildo, né, que é agente pastoral da Diocese de Pesqueira, ele é índio, ele é cristão, agente pastoral na Igreja Católica, mas ele tem o direito de ser cristão como índio, ele não precisa de virar europeu para poder ser católico. Então, isso se chama diálogo intercultural. Quer dizer, não basta pegar uma missa romana, totalmente romana, um padre com paramento romano, com missal romano, celebrando aqui, o pobre do índio, coitado, ou ele entra nesse catolicismo romano, ou ele não pode ser católico. Então, o índio, o negro, né, todos. Então, quer dizer, é importante que o as catolicismo bolas, assuma uma unidade na diversidade. E nós todos temos responsabilidade sobre isso. Quantas vezes as pessoas, os próprios leigos, os próprios jovens, as próprias pessoas de paróquia, às vezes eles no fundo, entram nessa colonização, nesse aspecto colonialista da fé. E a fé tem que ser decolonial, ela tem que romper com qualquer tipo de colonialismo. Então, o diálogo intercultural ele se coloca dentro do diálogo ecumênico e dentro do diálogo interreligioso. Marcelo, me surgiu aqui agora, a gente seria interessante nesse processo um processo de descolonização de Deus, descolonização do Cristo, de não tornar o Cristo como propriedade sua nesse processo de Claro, unidade? claro, você acha, por exemplo, Darlan, que é gratuito, é de graça, que você entra na igreja católica e quase todas as imagens de Jesus é Jesus branco, às vezes de olhos azuis, bem europeu, Nossa Senhora com os olhos azuis, com coroa de rainha portuguesa ou De espanhola. ouro. Isso é de ouro. Então, isso é normal, isso é assim e acabou. Né? O pessoal faz festa Nossa Senhora Rainha. Onde é que a Virgem Mãe de Jesus, Maria, quis ser ou pensou em ser rainha? Rainha de quê? Então, no Brasil dos tempos antigos, Santo Antônio era coronel do Exército Brasileiro e ganhava salário. Claro, a imagem de Santo Antônio eram os padres que ganhavam, não era Santo Antônio. Mas Santo Antônio tinha o título. Então, esse tipo de cristianismo, e que muitas vezes ainda está na cabeça da gente, tem de mudar. Está Então, enculturado. hoje, por exemplo, nós dois fizemos um programa na TV Paz e Bem, né, sobre Jesus e os negros, a juventude, etc. E eu Jesus dizia e no os programa, outros. e os outros, né, e eu dizia no programa que foi sobre Jesus e a negritude, que o pessoal de pesquisa científica da Universidade de Oxford descobriu
é claramente expressões ou clareza que Jesus era negro. Então, portanto, é uma descolonização total. Por que Jesus Total. era? Primeiro, porque era africano. A Palestina, na época de Jesus, pertencia à África. A Palestina, onde hoje é o Estado de Israel, só se tornou Ásia a partir do Canal de Suez, 1864. Antes disso, era África. Então, Era Jesus nasceu como africano, né? Quando nasceu, os pais levaram para o Egito. Por quê? Porque era o normal, era o natural, era o mais seguro e era o mais próximo para escapar de Herodes. Então, quer dizer, toda a cultura de Jesus era uma cultura muito mais para a negritude do que para o europeu. Mas não é isso que você aprendeu na igreja. Então, quer dizer, nem na tem que história, né? descolonizar isso, não é verdade? Tem que passar por todo esse processo de ressignificação, que tá na moda falar agora a palavra ressignificar, né? É Então verdade. tem que ressignificar esse Cristo, vestir, botar essa roupagem nova. É isso mesmo. É E aí verdade, teve tem mais uma toda a razão. preocupação aqui, Marcelo, do Welder. A busca da unidade no cristianismo, lembrando o processo catequético, não se torna opressor e impositor? Ele veio Olha, problematizar. não, eu penso assim, eu acho que, primeiro, depende da forma de fazer. Quer dizer, quando Jesus dá uma recomendação, amai-vos uns aos outros, isso foi imposição? Ou isso foi ele partir do princípio que quem ama gosta de fazer aquilo que o outro, que o amado gosta? Se eu gosto de você, eu fico procurando como te agradar, como fazer aquilo que você quer, aquilo que você gosta. Se eu dou um presente, eu dou um presente de acordo com o seu gosto. Eu não vou dar um presente de acordo com o meu gosto. É com o seu, porque é um presente para você. Então, se Jesus diz amai-vos uns aos outros, é primeiro porque ele está no círculo de amor. E aí ele diz aquilo que é o gosto dele para a gente poder realizar. Não tem nenhuma oposição. É claro que numa igreja em que um pensa de um jeito, outro pensa do outro, um vai para um jeito, outro vai para o outro, eu tenho de respeitar. Eu não posso chegar, por exemplo, vamos imaginar que eu fosse. Eu nunca fui na minha vida, sou monge, não sou padre diocesano, então eu nunca tive paróquia. Mas vamos imaginar que eu fosse pároco de uma paróquia. Eu jamais iria chegar lá e dizer: olha, a minha linha é essa, o padre aqui sou eu, então a partir de agora, pá, pá, pá. Não, a paróquia é de todos, não é só minha, não é? Eu sou E infelizmente ministro. isso acontece, né? Eu sou um servidor, eu não sou dono de ninguém, nem de igreja, nem de nada. Eu sou para servir. Então eu não posso impor nem mesmo aquilo que eu acredito profundamente que seja o desejo de Jesus. É se as pessoas querem, se as pessoas gostam. Então eu respondo, Helder, para você assim: depende do como se fazer. Agora, vamos dizer, por exemplo, hoje em dia um padre que propõe a paróquia ou a diocese, um bispo, ou um pastor na igreja evangélica, aquilo que o Papa Francisco está propondo para todas as igrejas cristãs, igreja em saída. Isso é imposição? Claro, se um padre chega na linha da teologia da libertação e diz: na minha paróquia eu não quero isso, aquilo, aquilo outro, aí pode ter um desrespeito. Tem que tomar o cuidado do diálogo. Se eu estou propondo diálogo, quem primeiro tem que dialogar sou eu. E dialogar quer dizer escutar o outro, respeitar o outro, conviver com o diferente. Quando eu era jovem, eu fui eleito pela comunidade do Mosteiro de Olinda, antes de eu sair de lá para Curitiba e para Goiás, vice-prior do mosteiro, quer dizer, a segunda pessoa do mosteiro. Eu era muito novo, tinha 22 anos. E o prior, portanto, aquele que estava imediatamente, eu trabalhava com ele, era um alemão muito conservador. Um homem muito santo, mas um homem de idade, um homem já... Naquela época eu achava velhíssimo, hoje eu sou mais velho do que ele. Mas a vida é assim, né? Ele era muito conservador. E eu fui vice-prior do mosteiro por 4 anos, 3 ou 4, 3 anos e meio. Nós nos dávamos extremamente bem.
Éramos muito amigos um do outro, com toda confiança um com o outro, colaborava profundamente, ele sabendo a linha que eu tenho, eu sabendo a linha que ele tem. Tinha momentos que um ou outro sofria ou cedia, porque não, senão não dá, não se convive, né? Mas não houve nunca nenhum conflito. E eu tenho essa experiência de ter convivido com pessoas, com bispo, com abades, muito conservadores, e eu acho que na minha vida eu sempre trabalhei isso. Eu sempre consigo, não. Às vezes a gente não consegue. E às vezes a gente falha. Eu também já falhei, já me senti falhando nisso. Mas a Faz parte proposta da humanidade, é né? do diálogo. Hein? A nossa humanidade permite É, que uma vez ou outra falhemos. pois é, mas é diferente você falhar quando você diz o que eu acredito é aquilo, o que eu quero, o que eu me proponho é aquilo. Eu estou falhando porque eu sou frágil. É diferente de você dizer eu não topo, eu não quero, eu não gosto e eu não vou fazer. Aí a O falha processo da imposição. é de outro nível, não é? Sim, sim. Não é verdade? E a diferença é Uhum. essa. Hum, E aí, pessoal, a gente lembra que quem tiver pergunta, quiser fazer provocações, questões, esclarecerem dúvidas, por favor, esteja à vontade. A gente está aqui no bate-papo sobre a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. A gente já está aí caminhando para os minutos finais, né? E o bate-papo está legal. hum. Até agora, quem está nos desafiando é o nosso amigo Helder, e Mas é ele muito fez bom, mais uma Helder. pergunta. Está Sim, ótimo. a participação dele está, cada uma mais provocadora que a outra. E aí a próxima pergunta do Helder é: até onde podemos respeitar e dialogar processos que violentam, discriminam, condenam e até mandam para o inferno? Pois é, uma pergunta. É possível dialogar com quem não dialoga? É possível A gente tá tendo dialogar exemplo, a gente está tendo um exemplo claro no governo federal, né? no governo federal. Então, dialogar, eu acredito, Helder, que a gente só pode dialogar quando tem uma língua em comum. Vamos imaginar, por exemplo, que eu só falo alemão e você só fala brasileiro. Vamos dialogar? A gente vai fazer algum gesto, ou a gente vai ter um tradutor, ou a gente tem um mediador, ou não há diálogo possível. Diálogo. Porque o diálogo, o que é diálogo? Logos é o sentido, a compreensão. E dia é um prefixo grego que significa o diferente. Então eu dialogo com você quando eu entro no seu modo de conceber as coisas. Não para eu pensar do mesmo modo, não para eu me submeter, não é isso. Mas para eu compreender, para me colocar no seu lugar. Agora, para fazer isso, tem que ter uma língua em comum. Então, eu diria para você assim: dialogar, eu dialogo com todo mundo que aceita dialogar. Com quem não aceita, não há diálogo. Não porque eu não quero, mas porque eu não posso. Não é? Agora, respeitar a dignidade da pessoa. Vamos chamar, por exemplo, eu lido com um governo que tem uma pessoa que é fascista, neofascista, que é absolutamente sem qualquer ética humana correta e que está cuidando da família dele, dos interesses dele, enquanto o Brasil está morrendo. Então, eu respeito isso? Não. Eu aceito isso? Não. Eu devo denunciar isso? Sim. Eu devo lutar contra isso? Sim. Jesus disse no Evangelho para a gente amar o inimigo. Mas quando ele falou de amar o inimigo, ele primeiro supõe que haja inimigo. Portanto, eu tenho inimigo. Eu não tenho só amigo. E é claro que a maneira de lidar com amigo é uma, e a maneira de lidar com inimigo é outra. Então, por exemplo, eu jamais faria um golpe baixo, aplicaria um tipo de atacar coisas morais ou coisas que não. Não, o debate ele tem que ter uma dignidade. Então, ninguém pode roubar de mim a minha humanidade, a minha ética.
Se o outro não é ético, eu não deixo de ser por causa disso. Agora, esse amor ao inimigo, ou esse modo de lidar com o inimigo, faz com que eu seja coerente comigo próprio. E aí, na coerência comigo próprio, por exemplo, eu trabalhei 14 anos na Pastoral da Terra, defendendo os lavradores sem terra, contra fazendeiros que tinham pistoleiros, que mandavam matar. Eu vou contar um episódio que até hoje, quando eu me lembro, me comovo. Eu fui com Dom José Maria Pires, um grande e saudoso amigo que agora está no céu, que foi arcebispo João Pessoa, para celebrar num acampamento de sem terras que ocupou terras absolutamente que não eram utilizadas na usina Ludingren, aqui entre a fronteira da Paraíba com Pernambuco, em 1979. E chegando lá, nós fomos proibidos pelos pistoleiros de entrar no terreno, na ocupação. Então nós ficamos na porteira, eles com armas engatilhadas contra nós dois, e tinha mais algumas pessoas que foram com a gente. Nós éramos, acho que uns 6, 8 pessoas. E aí, o pessoal do acampamento, sabendo que o arcebispo estava lá, Dom José Maria, e que nós estávamos juntos, e que vínhamos para celebrar, eles vieram para cá. Então ficou a porteira separando, porteira de fazenda, nós do lado de cá e eles do lado de lá. E aí se armou aquele círculo, trouxeram uma mesinha pequenininha, colocaram exatamente na porteira, e ali nós celebramos a Eucaristia, com todo aquele pessoal em pé, e em torno de nós, a cavalo e a pé, homens armados, com a coisa engatilhada. Por que eu estou contando isso? Porque a missa foi se desenvolvendo, Dom José Maria falou, eu falei, e quando chegou na hora da comunhão, o Dom José disse às pessoas: irmãos, saudemo-nos uns aos outros em Cristo. E o pessoal começou a se abraçar, paz esteja com você, paz esteja com você. E aí qual é o meu espanto ao ver um pistoleiro, 2, 3, 4, dos que estavam não a cavalo, se aproximar para as pessoas e dar a mão. Desejar paz. E o que é que eu vi da parte daquele pessoal perseguido, oprimido, machucado todos os dias? É que eles deram a paz a ele. A paz esteja com você. O que é que ele vai fazer com a paz? Eu não sou responsável por isso. Qual vai ser a consequência de eu dar a paz a ele? Não tenho ideia. É a consciência dele. Mas ele me pediu, ele me disse que aceitava, eu dei a paz a ele. Então, essa imagem daquelas senhoras pobres, daqueles homens de pé descalço, lavradores, dando a paz aos pistoleiros que estavam ameaçando eles, mas que eram pobres como eles, alienados, pagos por um homem que estava na casa dele lá, no palácio, pagando os pobres para se matarem uns aos outros. Então, gente, é muito importante a gente ter essa ética. Nada nos desumanize, nada nos faça perder a opção do amor. Isso é a unidade dos cristãos. Darlan, você sabe qual é o tema desta campanha da Fraternidade 2020? Gentileza gera gentileza. Da Semana da Unidade pelos Cristãos. Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Então, sim. O tema desta semana que nós estamos celebrando é gentileza gera gentileza. Então, eu tenho gentileza com todo mundo. Eu tenho que ter, devo ter. Né? Gentileza no sentido de delicadeza, de um olhar de amor, um amor compassivo, entendeu? Agora, o que a pessoa faz com isso não é de fazer o bem para que o bem venha até nós, né? Não é isso mesmo? Com certeza. Essa história que você contou aí me lembrou uma frase de Paulo Freire, que diz que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. É isso então, aí. Pessoas que não têm nada querendo ceifar a vida, querendo machucar aqueles que também não têm nada. É um caso muito
estranho. É isso mesmo. Você tem toda a razão, é isso mesmo. E isso se dá em todos os níveis, né? Com certeza. E aí, Marcelo, o Antão Guarani Caiová Caiová, pergunta. lá do Mato Grosso do Sul. Caiová, perdão. Caiová. É possível ser cristão católico e ser religião de matriz africana, seja Umbanda, Candomblé? Para muitos da hierarquia católica, isso é inadmissível e impossível. O que você me diz? A minha experiência é de ter vivido várias vezes no terreiro Opoafonjá, com a minha querida mãe Estela de Oxóssi, que já está no Orum, está no céu, e ter sido numa festa de Xangô, suspenso como Ogã de Ançã, levado para a mãe de santo, e ela pergunta, você aceita ser Ogã de Ançã? Ogã quer dizer, como se fosse na Igreja Católica, uma ordem terceira, um oblato beneditino, franciscano, né? E eu respondi que aceitava. Então, eu estou dizendo a minha experiência pessoal, que é religião não é Coca-Cola versus Pepsi-Cola. Não é concorrência comercial. Isso não existe. Quem vê religião assim, não vê a religião a partir da espiritualidade. E a espiritualidade, quanto mais, dizia o Raymond Panicart, que é um dos mais famosos teólogos do século XX, que é um homem que nasceu de uma mãe indiana e um pai espanhol. Então ele era hinduísta, da religião hinduísta, como Gandhi, e era cristão e foi padre católico. E nunca, na vida toda dele, deixou de ser católico hinduísta. Eu conheci monges beneditinos que foram, no hinduísmo, mestres do hinduísmo, e eram monges beneditinos. Conheci um padre na Bahia, muito querido, muito importante, né, que muita gente da Bahia conheceu, né, que era um francês, e que ele foi Obá de Xangô no terreiro de Alaqueto, da dona Olga de Alaqueto. Então, portanto, meu irmão, é a questão da sua consciência. Se tem padre que é exclusivista, ou você é daqui e acabou, né? Quer dizer, é propriedade privada, mas a sua consciência é a sua consciência. Agora, atenção, você não pode ser meio cristão e meio do candomblé, porque se você for meio de um, meio do outro, você não é de nenhum. Agora, conheço muitas mães de santo que são coordenadoras de comunidade de base, católicas, e elas dizem, é como negra do candomblé que eu me sinto cristã. Ou, ao contrário, é como cristã que eu sou do candomblé. Aí não há problema nenhum. Quer dizer, você aprofunda uma dimensão junto da outra sem justaposição, sem ser dupla pertença. Não é como você ser de um clube e do outro clube. Religião não é clube. Agora, eu aprendi muito com as religiões afro-brasileiras. Agora eu estou estudando xamanismo indígena e estou estudando espiritualmente. Eu não estou estudando intelectualmente. Eu não vou, nessa idade minha, fazer nenhuma tese de nada. Eu quero interiorizar para mim o que é que Deus me diz através do outro. E quanto mais eu faço isso, mais eu me torno cristão, mais eu me torno discípulo de Jesus. Eu me sinto mais discípulo de Jesus quanto mais eu entro em comunhão com outra religião. Fantástico. Aqui em Salvador, Marcelo, a gente tem trabalhado sobre sincretismo religioso nesse aspecto, né, que é a prática disso que a gente está falando. Claro que a ala conservadora da igreja julga e critica muito, mas se eu for participar de uma missa na igreja do Rosário dos Pretos, lá no Pelourinho, a gente não tem como uma pessoa dizer que aquilo ali não é um espaço sagrado de uma espiritualidade extremamente profunda, porque não é separado, né? A gente tem
tem essa vivência, uma vivência encarnada. A teologia da libertação explica isso de uma forma fabulosa, que é conseguir encarnar os ensinamentos de Cristo, vivenciar, e aí isso é uma responsabilidade minha, né? É vivenciar de forma negra essa vivência cristã, que é através dos atabaques, através de gritar, de chamar, né? Cantar alto os louvores, as músicas da caminhada e músicas inseridas. Infelizmente ainda tem gente que usa a religião para separar, né? Exato. E aí, Marcelo, fale. Não, eu só queria dizer que existe um sincretismo que o pessoal podia chamar sincretismo de confusão. Quando você diz o Senhor do Bonfim é Oxalá, Nossa Senhora é Iemanjá, e aí a pessoa do candomblé, que é do candomblé de uma forma muito profunda, diz não, Iemanjá tem uma autonomia própria, ela tem uma história, ela veio da África, ela não é Nossa Senhora. Oxalá não é o Senhor do Bonfim. Então, por que nasceu esse sincretismo? Ele nasceu porque os escravos eram proibidos de fazer a religião deles. Então, eles eram obrigados a ser católicos. E aí, como é que eles faziam? Eles diziam, não, eu estou rezando para Nossa Senhora. E era para Iemanjá. Porque era o único jeito, era defesa. Hoje ninguém precisa disso. Então ninguém precisa confundir. Então o sincretismo não é de confusão. O sincretismo que você falou muito bem do Rosário, lá da Igreja do Rosário dos Pretos, ou aquele que eu, por exemplo, procuro viver, é um sincretismo de síntese, não de confusão. Não de mistura, mas de síntese. Não. Eu faço uma síntese em mim das duas coisas, ou das três, ou das quatro, quanto tiver. Entendeu? Para mim não há nenhum problema de assumir, por exemplo, a yoga hinduísta, né? Eu como cristão. Porque yoga é uma coisa universal, maravilhoso, embora seja uma prática da religião hinduísta. Muitos não sabem que é uma prática religiosa, Uma né? prática religiosa. O Muitos não têm xamanismo essa consciência. o xamanismo me fala dos encantados. Eu acho ótimo. E acho que está totalmente dentro do que o Papa Francisco propõe de honrar a natureza como sagrada. Eu não deixo de ser cristão católico porque acredito nos encantados. Agora, não misturo. Não digo uma coisa é igual a outra, é aquilo. Não, não. Eu não preciso de dizer os encantados estão dentro da Igreja Católica. Não, não. Eles são do xamanismo, eu respeito a autonomia deles. Agora, eu aprendo da outra religião algo que serve para mim. Entendeu? Maravilha. E aí, Marcelo, para a gente encerrar, né, nosso bate-papo, o tempo passa voando quando a gente começa a conversar e vem perguntas, né? A gente já está aí há quase uma hora no ar. E aí, para encerrar nosso diálogo, eu queria, só para fechar com chave de ouro, queria perguntar de que forma a gente pode praticar para vivenciar melhor esse ecumenismo, esse A primeira diálogo. coisa, a primeira coisa que eu acho que é importante é o diálogo de vida. Então, vocês, onde tiverem, tem irmãos que são evangélicos, ou se a gente quiser fazer do interreligioso, irmãos que são de outras religiões, procure conhecer, procure se aproximar como amigo, como pessoa humana, uma com a outra. Quer dizer, não discrimine, não coloque. Quer dizer, a primeira aproximação é a aproximação de vida, criar confiança. A segunda é se una para o bem comum. Então, por exemplo, quantas comissões de ecologia, do meio ambiente, quantos trabalhos em bairro, quanto, por exemplo, agora na pandemia, que maravilha ver católicos, batistas, espíritas, pessoal de candomblé, todo mundo junto, ajudando o pessoal sofredor de rua, pessoas mais vulneráveis, a, por exemplo, se defender nesse momento da quarentena. Então, esse tipo de ecumenismo é o ecumenismo que vai aproximando a gente, criando uma unidade entre nós. O ecumenismo da vida, o ecumenismo do serviço social, a Caritas, onde você trabalha, faz muito isso. Não pergunta, você é católico? Não. Ela dá cesta base, ela
não é isso? Ela ajuda Sim. com todas as pessoas, ela tá, Quer promover a vida em todos os aspectos para todas as todos os pessoas. aspectos. Então, se você faz um processo educativo em uma cidade do interior da Bahia, não é católico só que entra naquilo. Então, quer dizer, esse ecumenismo da vida, do serviço, ele entra a um ponto tal que vai chegar um momento em que a gente está tão junto que a gente vai dizer: como é que você crê nisso aqui? Como é que você expressa isso na sua fé? Aí começa o diálogo verdadeiramente, vamos chamar assim, teologal, não estou chamando teológico, não é de especialista, mas o diálogo sobre a fé. E a partir daí a gente ora em comum. Então, são 4 níveis que não é um depois do outro, podem se misturar, mas é o diálogo da vida, o diálogo no serviço social, o diálogo da fé e o diálogo da oração, do culto, da espiritualidade. Fantástico. E aí, assim, a gente agradece pela partilha, pela aula, pela experiência de vida, né? Pela vida partilhada. Só lembrando que o Marcelo tem feito um caminho de diálogo intergeracional e eu tenho a alegria de participar disso. E a gente troca experiências, eu aprendo muito mais, claro, Não, mas o aprendizado é mútuo. fica aqui a gratidão. E na próxima quinta-feira a gente está de volta com mais uma live aqui no Insta do Marcelo, né? E a gente agradece a participação de todos e todas e até a próxima semana. Gratidão. Deus Beijo no abençoe coração. vocês todos, um beijo no coração e contem com a gente. Amém. Tamo junto.